Deus, o nosso Pai maior, e o Mestre Jesus possa nos amparar todos, e nos guiando e orientando, e que possamos servir de instrumento para a vontade do Cristo. O tema que foi dado pelo Departamento da Família foi a mulher e a maternidade. E eu pensei em mostrar em primeiro lugar o que nós vamos, pela leitura que nós vamos passar agora, ter uma base, como a mãe faz uma diferença na vida da gente. No livro Nosso Lar, André Luiz fala assim: não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava a chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas, e não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados. André, quando reencontrou a mãe. Esse outro é um poema da Flor Bela, uma portuguesa. Olha o que ela diz, tema maior tortura. Na vida, para mim, não há deleite. Ando a chorar, convulsa noite e dia, e não tenho uma sombra fugidia, onde pouse a cabeça, onde me deite. E nem flor de lilás tenho que de enfeite, e minha atroz imensa nostalgia, a minha pobre mãe, tão branca e fria, deu-me a beber a mágoa no seu leite. Poeta eu sou, um cardo desprezado, a uze que se pisa sob os pés. Sou como um riso desgraçado, mas a minha tortura ainda é maior, não ser poeta assim como tu és, para gritar num verso a minha dor. Isso prova quanto um papel da mulher na vida de todos nós pode fazer diferença. Todos nós nascemos de uma mulher. Muitos criados por elas, mães biológicas ou não, tanto faz, né? Mas a atitude que nós mulheres tomamos perante os filhos vai refletir na vida adulta, ou às vezes até pós-morte. E aí entra a responsabilidade desse ser, que todos nós, como somos espíritos, nós estamos em constante aprendizado. Eu fico observando, a gente já analisou várias vezes, em outros bate-papos com outras pessoas, que nós idealizamos muito as nossas mães, que tem que ser mulheres perfeitas, que nos deem todo carinho, atenção, que se desdobrem em desvelo por todos nós. Mas mãe não nasce pronta, né? Nem pai. É todo um processo de aprendizado que vamos tendo, construindo, né? Ninguém tem uma cartilha que nos dê para ensinar como agir. Porque todos nós, independente desses papéis de pai, mãe ou filhos, somos aprendizes, principalmente aprendizes do amor. E aí nos atormentamos, porque colocamos naquela pessoa expectativas, idealizações, da qual as pessoas não vão dar conta. E é daí que surge todo
o rancor, a raiva, a mágoa e o ressentimento que carregamos todos os dias. Muita gente reclama que sua mãe não prestava, não soube cuidar, me entregou, me abandonou, não estava nem aí. Mas eu sempre digo, essa mãe foi mãe no momento que te deu a vida. E ali ela teve sucesso, porque ela poderia muito bem ter abortado. E não fez isso. Pode não ter sido uma boa cuidadora, mas como mãe, que deu origem à vida, te botando num corpo, ela teve grande sucesso. E é daí, nesse olhar nosso, porque o grande problema nosso é as leituras que nós fazemos perante as situações. E vamos carregando essa mágoa e ressentimento, principalmente os nossos pais, por muitos e muito tempo, e até às vezes por séculos. E não olhando que antes de ser pai ou mãe, ou até filho, somos todos filhos de um mesmo Deus. Um Deus de amor. E somos então todos, antes de tudo, irmãos em aprendizado. Quando nós começamos a ter essa leitura diferente, vamos deixar de julgar e condenar as pessoas, porque cada um só vai dar aquilo que sabe e aquilo que pode. Por isso que Jesus dizia, não julgueis para não serem julgados. Porque com a mesma medida que medides, sereis medidos, porque a nossa própria consciência, se é tão rigorosa com os outros, quando daqui partimos, será rigoroso conosco mesmo. É a mesma medida. Aí Clarice fala assim: as pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, para aqueles que buscam e tentam sempre. Estamos num planeta de prova e expiação, onde habita seres ainda imperfeitos, que somos todos nós. Todos vamos nos machucar um dia. Seremos feridos e vamos ferir alguém. E é esse olhar que devemos modificar. De pararmos de condenarmos a tudo e a todos pela nossa infelicidade. É tocar em frente. Né? É olhar a vida com os olhos de mais amorosidade. Porque quem só coloca razão, essa pessoa vai sofrer muito. É o equilíbrio das duas asas. Estamos aqui para desenvolver as duas asas, da inteligência e do sentimento. Tem gente que desenvolve asas da inteligência, e o sentimento está aqui atrofiado. Como vamos alçar voos? Não tem como realizarmos voos se as asas ambas não começarem a ser desenvolvidas. É essa a realidade de todos nós. Na questão 890, Kardec pergunta: o amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Resposta dos benfeitores: é uma coisa e outra, quer dizer, é instintivo também. E ele bota: a natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais.
Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa a mais que no animal. Quer dizer, é instintual, mas também se desenvolve com a virtude que o homem já tem, já construindo. Porque a gente vê muitas mães que os filhos se casam, às vezes envelhecem junto com as mães, e elas estão ali ainda preocupadas com seus filhos, sempre. Ou aquelas que já partiram para o plano espiritual. Quando vê o seu filho com problemas ou perdido na vida, quantas delas vêm em trabalhos mediúnicos, ou até a gente vê em lágrimas pedindo o auxílio e o socorro, aquele filho que se desviou do caminho do bem. Olha um amor de mãe, o que faz, né? No Evangelho segundo o Espiritismo está escrito: quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, que é a missão que vos está confiada. Isso nós seremos, no outro lado da vida, questionados. Conseguisse trazer o seu filho, que não é teu filho, né? Em retorno para mim? Porque nós achamos que o filho é meu. É meu filho. Nós, em corpos humanos, só produzimos corpo. O espírito já existe muito antes. Então, nós somos co-criadores do Pai, né? Produzimos corpos, dando a oportunidade daquele irmão retornar para uma nova experiência no plano físico, para que com as diversidades das pessoas que ele convive ou que vai encontrar, ele cresça e aprenda, desperte alguns potenciais que já existem latentes em nossas almas e que precisam ser cultivados. Então, o papel, hoje eu vejo como a família não está tão unida, né? É cada um no celular, é cada um no seu quarto, um no computador, outro na televisão. Não há diálogo, não há uma troca de olhares. Às vezes, para se comunicar, vai até por WhatsApp. Aí se perde nesse vazio existencial e não encontrando bases sólidas na família. Se desviam para drogas, para depressões e até para o suicídio. Porque não encontram um rumo certo, porque não existe alguém que possa direcionar. Por isso a importância, nos primeiros tempos de vida, de orientarmos e moldarmos as crianças que chegam até nós. Aparar as arestas do orgulho e do egoísmo, que eles já dão sinal de que têm. Mas nós, muitas vezes, não queremos nos incomodarmos. E vamos deixando a solto. Aí, quando estiverem lá na adolescência, e nós vemos os filhos se perdendo pela droga e por companhias inadequadas, a quem culpar? Se não fui eu, pela minha displicência, pelo meu descaso, deixei aquele espírito que Deus me confiou
solto na vida, sem direção. E aí o tormento dos pais é ver que o filho não está bem. Agora, se eu faço tudo, busco levar ele para a evangelização, para aprender uma oração, procurar um caminho correto, e esse filho rebelde não faz, mães e pais, tranquilize-se, porque é o aprendizado que ele procurou. E nós, o que devemos fazer? Orar e esperar. Porque tudo passa. Tudo tem seu tempo de passar. Porque o bem e o amor é que vão vencer sempre. E aí a gente fica questionando, poxa, talvez em outras existências, eu também não liguei nem para o que o pai ou a mãe falou, né? Experienciei as coisas que queria experienciar, mas aprendi. E às vezes esse filho revoltado, que não quer dar ouvido para todas as orientações que os pais, e até mesmo que os pais também dão um exemplo, porque não é tanto falar, é exemplificar com as suas ações, com as suas posturas de vida. Esse filho, às vezes escolhe, como nós, certas experiências, como aquela criança que a gente diz, não bota a mão na tomada, e ele vai lá e bota, leva o choque. Com certeza não vai botar de novo, porque vai doer. Quando eu também passei por esses processos difíceis com o filho, eu me peguei com Deus, porque eu fiz tudo que eu tinha que fazer. E eu só ouvia uma voz dizendo, vai passar. Vinha no trabalho espiritual da casa e mentalizava os filhos. E passou. E passou muito mais rápido do que eu imaginei. Porque temos que ter confiança nos desígnios de Deus. Porque antes de eles serem nossos filhos, eles são filhos de um Pai maior. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Eu me dou com o pessoal em situação de rua, aqui na casa. E às vezes eu me pego, e é outros amigos também que têm mediunidade, nos pegamos, porque nós lidamos, eu e a Sônia Caetano, se mostram para nós as mães em lágrimas, do lado dos filhos, umas agradecendo, outras implorando, não desiste deles. É o amor. Todos nós, inclusive eu, que a mãe já não está aqui, está no plano espiritual, ela está aqui. Mas no plano espiritual, tenhamos certeza que o amor fala mais alto. Se uma delas se equivocou, com certeza também aprendeu e retornará para fazer diferente. O Espiritismo não vê diferença entre um filho consanguíneo e um adotado. Ambos são transitórios. Não importa por qual meio os filhos vieram. O fundamental são as aprendizagens que eles vivenciam ou que assimilam durante sua permanência na família terrena. Olha a nossa responsabilidade. Na realidade, eu sempre digo assim, até os filhos
biológicos, todos nós somos adotados. Porque somos filhos de Deus. Então, todos nós somos adotados. Deus só nos confia. Todos eles. E eles vêm de uma forma ou de outra. Pode não vir como filho, mas pode vir como genro, como neto, como filho de um amigo, de um sobrinho. Vão chegando. E você vai amando. Na questão 891 fala assim, visto que o amor materno está na natureza, porque há mães que odeiam os filhos, e isto muitas vezes desde o nascimento deles, foi Kardec, isso acontece. Resposta dos benfeitores: algumas vezes é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação, se ele mesmo foi mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho, em outra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode ser senão animada por um espírito mau, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja superado. Então, papais, meninos, olha o que ele diz lá, que pode ter sido um pai ou mãe perversa. Os corpos modificam. Hoje eu habito um corpo feminino, em outra existência eu posso vir num corpo masculino. Porque o espírito tem que ter todo o aprendizado necessário nas duas linhas, o ânima e o ânimo, o masculino e o feminino. Quando nós vemos mulher, é porque o masculino em nós está muito mais planejado, já foi mais, está certo. Então a gente vem feminino para tentar desenvolver certos sentimentos, certas qualidades que o feminino tem que nos trazer. E quando vocês que vêm masculino, o feminino em vocês está muito mais resolvido. Porque a vida é assim. A experiência do espírito é isso. Se troca os papéis, porque o espírito tem que saber de tudo. Tem que sentir os dois lados. Pode ver como é que a mulher é. Manda o homem fazer, o homem não faz, às vezes vai lá e manda a mão, faz. É coisa de masculino fazer? Às vezes, quando dá uma dor da separação, quem é que sofre mais? O homem. Não é que a mulher não sofre, mas o homem que cai. Derruba. Olha o sentimento deles, parece ser muito mais aflorado. Mulher aguenta mais firme. Para ver como os papéis que se trocam são transitórios. Esses corpos nossos são transitórios, mas necessários. Eu morro de rir quando a gente fala assim, tem homens que não ficam incomodados. Eu não vou vir mulher na próxima encarnação. Quem sabe é Deus. Olha, mãe, se a mãe também é um espírito super inferior, eu não gosto de chamar de mal, como ele botou aqui, né? É um espírito mau. Não, é um espírito ignorante. Tanto que tem uma pergunta do Kardec. Todos os espíritos passam pela fieira do mal? Resposta dos benfeitores. Do mal não, pela ignorância. Porque ignoram as leis de Deus. Quando começarem a conhecer, não vão mais pegar. Então, quer dizer, quando uma mãe é perversa, também existem os filhos perversos. E aquele que sabe mais é que tem que cortar, desatar esses nós. Aí ele diz ali no Evangelho: mães, abraçai o filho que vos dá desgosto e dizei convosco mesmas: um de nós dois é culpado. Um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mas Deus
não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Pense bem, nós nascemos num corpo físico para dar certo, não é para dar errado. Todos nós. Se as situações difíceis chegam, a maioria das situações mais difíceis na nossa vida são dessa mesma existência, que nós vamos nos complicando. Porque antes de reencarnarmos, todos nós, é feita uma programação no plano espiritual. Eu vou nascer primeiro, você vem depois, ele vai ser meu filho, ela vai ser minha filha. E também vamos com a cartinha, um cartãozinho de volta, né? Também um vai antes, outro vai depois. Já temos a passagem de volta também marcado. Mas tudo está planejado. Mas o que acontece ultimamente, nos últimos tempos, é que as pessoas, apesar de toda a programação, aí se encantam pelos prazeres da vida, aí desviam-se do programado, aí se compromete com outra pessoa. Sabe o que vai arrumar? Mais uma encrenca para poder resolver. Se não fizer a coisa certa aqui, vai deixar para a próxima. Já tinha antes, você vai pegar daqui dessa vez. Porque as pessoas se encantam com a beleza, com dinheiro, com fama, e vão se perdendo pela vida. São os tais relacionamentos acidentais. Não está programado. Só que nesses relacionamentos acidentais, eu me comprometo. E vou ter que dar jeito. Mas eu vou falar da Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Essa foto foi Emmanuel, que ditou para o Chico, e o Chico passou para esse fotógrafo Vicente Avelar, de São Paulo. E essa é a imagem que ela aparece lá, que Jesus pediu para que ela possa acolher os espíritos suicidas, quando eles a resgatando. E isso tem no Memória de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, uma grande médium do tempo. Eu fico imaginando essa mulher, essa mãe, que recebeu a incumbência de receber o espírito mais perfeito que já pisou na face da terra. E cuidando dele, né, desde criança. E ele era muito obediente a ela. Porque ela pediu para ele transformar água em vinho numa festa de casamento, e ele obedeceu. Mas chamou a atenção dela, não é a minha hora agora de fazer isso aí, mas já tá, eu te obedeço. Olha que filho obediente. Depois ela ficou viúva, ele assumiu a casa. E de repente essa mãe viu que o filho foi pregar, saiu pela vida. Mas ela fazia as túnicas deles bem alva. E a forma dela mostrar saudade, ela enviava as pessoas para entregar essas túnicas para ele trocar de roupa. E essa mãe, imagina a angústia dela sabendo que ele era perseguido, que poderia acontecer com ele. Que coloquemos no lugar dessa mãe. E quando ele foi crucificado, ela vendo aquele anjo dela de amor, porque para nós, os filhos, não crescem. O sofrimento dessa mulher deve ter sido muito grande, mas ela se manteve forte. E viu seu filho se sucumbir. É um martírio, a dor de toda mãe que vê o filho partir antes de si. Mas olha Maria, eu acho que não existe coisa pior do que o que ela passou, né? Talvez, para exemplificar aqui, se eu, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, aguentou e só morri na velhice, vocês também, mãe, que tiveram seus filhos que partiram antes, vocês também podem aguentar.
porque vocês vão reencontrar. Mas Jesus voltou. E ele falou com Maria, depois de já ela saber que ele já tinha aparecido para os apóstolos. E ele disse, eu peguei só um pedaço, que era muito grande o texto, mas teve uma parte que ele falou da mãe, assim: devo te chamar de mãe, por reconhecer o que fizeste por mim, renunciando à própria vida, para que eu vivesse e cumprisse a minha missão. Não alardeaste a tarefa que o céu te deu, suprimiste a vaidade, por teres sido escolhida dentre as mulheres, e afastaste do teu coração generoso o apego, clima permanente das mães. Por saberes que teu filho antes era filho de Deus, a quem obedecia na totalidade das suas determinações. O apego. Nós temos muito apego pelas pessoas, principalmente pelos filhos. Mas nenhum sabe quando de nós vamos partir primeiro. Temos que estar preparados, né? Porque não são nossos. Porque aqui é transitório. E que devemos viver a vida que foi programada assim, pelos anos, sem pensar em suicídio, sem pensar em exterminação. Porque se fazer o suicídio, aí mesmo é que não se encontra o filho, não encontra a pessoa amada. Porque cai no tormento, porque transgrediu uma lei divina, que é a lei da vida. Da vida ninguém escapa, só escapa da morte. Que a vida é uma só. Temos várias existências. Então, a Maria de Nazaré era um exemplo vivo. Ela não tinha vaidade nenhuma. Ela podia propagar, olha, eu fui a mulher escolhida, como nós fomos. Escolhida por Deus para ter Jesus. E quanta gente fica vaidosa com os próprios filhos da gente, né? A gente tem que tratar as crianças como crianças. Deixar ser criança. E muitas vezes nós projetamos nos nossos filhos as nossas frustrações. Eu queria ser Miss, aí bota a criança para desfilar, projetando em si, na criança as coisas, atormentando as crianças com tanta coisa. Mas é os sonhos dos adultos, não é da criança. Quando é da criança tudo bem, mas geralmente não é. Deixemos a inocência ainda falar mais alto dessas crianças. Elas ficam rápido adultas. Elas descobrem as coisas muito rápido demais, porque está aí na mídia para todo mundo ver. E os pais têm que ficarem atentos. Fala-se tanto da necessidade de deixar um planeta melhor para os filhos. E esquece-se da urgência de se deixar filhos melhores para o planeta. Nós sempre falamos isso, né? Eu escuto muito isso, que o planeta tem que ser um planeta melhor. Mas será que estamos fazendo homens de bem e mulheres de bem dentro dos nossos lares? Porque o mundo só vai se transformar a partir do momento que cada um de nós, dos nossos filhos, serem também pessoas de bem, que possam fazer um planeta melhor. Aí o planeta vai ser melhor, quando todo mundo se colocar um no lugar do outro, fazer aos outros o que gostaria que vos fizessem. É a melhor medida para a gente saber. Ou então usar aquela frase, o que Jesus faria em meu lugar, quando a dúvida bater em mim? Mães, amanhã é nosso dia. Tem que ser todos os dias, de todos nós, para que possamos rogar a Deus que nos dê muita força, coragem para vencer as nossas dificuldades,
as nossas batalhas. E aí eu vou ler um poema de Braulio Bessa, aquele poeta do encontro de Fátima Bernardes. Ele me emociona muito. E eu trouxe o poema sobre a mãe. E diz assim, para encerrar, tá? Mãe, ela tem o poder de carregar toneladas de amor e de ternura, uma infinidade de bravura e uma luz que jamais vai se apagar, pois seu brilho é capaz de iluminar o caminho que vamos percorrer. Se arrisca só para nos proteger, não importa por onde a gente for. Nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. O que ela consegue te ensinar, não há curso ou escola que consiga. A maior professora e grande amiga, com milhões de conselhos para lhe dar. Uma fonte impossível de secar, do mais puro e genuíno saber. Já vi mãe que nem aprendeu a ler, mas consegue dar aula a um doutor. Nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. Tem o dom de somar para expandir a fartura que alegra o coração. Mas se acaso for pouco o nosso pão, entra em cena o seu dom de repartir. Uma mestra capaz de dividir uma gota de água para beber, um grãozinho de arroz para comer. Nessa hora é que o pouco tem sabor. Nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. Sei, meu povo, sei que a alma da mãe é uma janela que não tem cadeado nem ferrolho. Basta olhar lá no fundo do seu olho que a gente atravessa e entra nela. Nessa hora tanta coisa se revela. Fica tudo mais fácil de entender que até antes mesmo de nascer, você já tinha um anjo protetor. Nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever. No fim, mãe, se Deus desse à mãe a eternidade, se desse um farelo de esperança, mas o hoje já virá lembrança, e a lembrança já virá saudade. O relógio em alta velocidade deixa claro que não vai retroceder. Não espere sofrer para perceber, não espere perder para dar valor. Nas 3 letras de mãe tem tanto amor que não há quem consiga descrever.